Os Montes Apalaches são considerados por muitos o lugar mais assombrado do mundo. Diversas pessoas já desapareceram por lá e vários relatos sobrenaturais cercam o lugar. E o meu chefe, o primeiro jovem da história, Peter Jordan, tá prestes a fazer uma expedição por lá. Então, pra gente entrar no clima e deixar o Peter um pouquinho mais tenso, a gente vai ver agora casos reais de pessoas que desapareceram nos Montes Apalaches. Mas podem ficar tranquilos que nada vai acontecer com o Peter, afinal de contas ele tava lá quando os montes foram criados. Bora ver esse vídeo aqui do Mr. Assombrado. No dia 8 de outubro de 1976, a jovem Tranny Gibson, de 16 anos, participou de uma excursão escolar para as Great Smoky Mountains, junto com cerca... Ah, que legal, né? Vamos fazer uma expedição escolar nos Montes Apalaches, né? Nada de errado acontece por lá, vamos levar um monte de adolescente pra lá. Adolescente que nem tá propício a fazer coisa errada, né? Meu Deus, genial. de 40 alunos da Berryden High School, em Knoxville, Tennessee. Ela era conhecida por ser tranquila, querida pelos colegas e muito interessada em plantas. Estudava horticultura e sonhava em seguir carreira na área de arquitetura paisagística. Uma viagem para a natureza era exatamente o tipo de experiência que combinava com ela. O grupo tinha como destino Andrews Bald e a região de Cuori. O problema era o clima. O tempo estava úmido, frio e... Cara, olha essa imagem aqui. Eu não sei se esse é exatamente o lugar, mas eu imagino que sim, né? Que ele deve ter pegado uma imagem do lugar que ele tá falando. Isso daqui já é assustador, pô. Nem tá de noite, dá pra ver que tem um pouco de luz aqui, além da neblina, né? Mas esse clima de neblina aqui tá maluco, meu irmão. Os barulhos que deve ter na floresta dos bichos andando já é assustador, pô. Já é assustador. instável, ao ponto de a viagem quase ter sido cancelada. Além disso, Tranny não estava bem preparada para aquele tipo de ambiente. Ela havia deixado o casaco em casa e estava vestindo apenas uma blusa, um suéter, jeans e tênis. Um colega chamado Robert Tá, mas isso daí não é motivo pra ela desaparecer, né? Simpson acabou emprestando um casaco de lã para ela. Antes de iniciar a trilha, os alunos receberam orientações claras: permanecer no caminho demarcado, não ultrapassar Andrews Bald e retornar ao ônibus até às 15h30. Após chegarem ao local e fazerem uma pausa para o almoço, por volta das 13h30, Tranny decidiu voltar antes dos outros. Ela se separou de Robert, dizendo que iria em direção... Pior que é sempre assim que acontece nessas histórias, né? A pessoa tá num grupo e ela se afasta do grupo, e é quando ela se afasta, tudo começa a dar errado. Mas o Peter também não vai correr esse risco, porque eu duvido que ele vai ter coragem de ficar longe da Andresa, tá? ao ônibus, enquanto ele permaneceu no local. Durante o trajeto de volta, alguns alunos ainda a viram. Uma garota caminhou ao lado dela por um trecho. Em outro momento, um grupo a convidou para parar e descansar, mas Tranny preferiu seguir. Um dos estudantes comentou depois que ela parecia estar com pressa. Por volta das 14h50... Imagina, tadinha, às vezes ela tava só com dor de barriga, e aí não queria ficar perto de ninguém porque não queria que os outros percebessem, coitado. minutos, aconteceu o último registro conhecido. Testemunhas viram Tranny caminhar um pouco à frente, parar, se abaixar e sair sozinha da trilha, entrando pelo lado direito da mata. Depois disso, nunca mais foi vista. Quando os alunos começaram a retornar ao ônibus no horário combinado, perceberam que algo estava errado. Tranny não estava lá. O professor, Wayne Dunlap, começou a procurá-la imediatamente. Um aluno também ajudou nas buscas iniciais, mas não encontraram nada. Cerca de 1 hora depois, os guardas do parque foram acionados e a situação se transformou em uma busca oficial. Demorou pra chamarem os guardas, né, cara? Esperar 1 hora numa situação onde a pessoa tá numa floresta, que existem vários animais, podia ter chamado imediatamente, ainda mais por se tratar de uma pessoa de 16 anos que não interessa se ela tá perdida, né? Porque se ela tá perdida, ela tá em risco. Chama logo a polícia, pô. Vai esperar 1 hora pra quê? Por pessoa desaparecida. E as condições não ajudavam. O fim da tarde se aproximava, trazendo chuva, neblina, vento e queda de temperatura. As trilhas estavam escorregadias por causa das folhas molhadas e a visibilidade ficava cada vez pior. Mesmo assim, algumas evidências chamaram a atenção. Próximo ao ponto onde Tranny foi vista pela última vez, havia sinais de vegetação quebrada. Perto dali também foram encontradas bitucas de cigarro e uma lata de cerveja parcialmente consumida. Cara, isso é um péssimo sinal, cara. Então tinha um adulto ali por perto, cara. Tinha um adulto ali por perto e provavelmente ele viu a jovem sozinha, né? Que ela tinha 16 anos e ele deve ter tentado se aproveitar disso, cara. Deve ter pegado a menina. Indicando que outras pessoas poderiam ter estado naquele local. A pista mais relevante veio dos cães farejadores. Após captarem o cheiro de Tranny,
Eles seguiram o rastro passando por um ponto de observação e continuaram por cerca de 2,5 km até um local onde o cheiro simplesmente desapareceu. Isso levantou a hipótese de que ela poderia ter seguido em direção a uma estrada próxima, em vez de entrar mais fundo na mata. As buscas aumentaram rapidamente. Ao todo, cerca de 756 pessoas participaram da operação. Caraca, muita gente. Demoraram 1 hora pra chamar as autoridades? Vacilo, mas 750 pessoas pra cobrir ali um raio que a princípio era de 2 km, né, onde o cheiro dela sumiu. Foi muita gente que se envolveu, cara. Mesmo com todo esse esforço, nenhuma resposta concreta foi encontrada. O FBI chegou a abrir uma investigação e analisou relatos de possíveis avistamentos, mas nenhum levou a conclusões. O caso parecia não fazer sentido. Treni não estava isolada em um lugar remoto. Ela estava em uma excursão escolar, em uma trilha marcada e em uma área bastante visitada. Ainda assim, bastou sair do caminho por um instante e ela desapareceu sem deixar rastro. Algumas teorias sugerem que ela pode ter chegado até a estrada e encontrado alguém perigoso. Outras apontam... É o que eu acredito também. Não necessariamente na estrada, mas se acharam aquela garrafa de cerveja e bituca de cigarro, às vezes alguém que estava ali no meio da mata, viu a oportunidade de fazer uma coisa errada, sabe? Eu acredito nisso. Nesse caso aqui, eu não acredito no sobrenatural, que foi o Wendigo, que foi Skinwalker, nada disso. Foi, infelizmente, uma pessoa FDP mesmo. Que alguém presente naquele dia pode saber mais do que revelou. Quase 50 anos depois não há corpo, não há uma cena de crime confirmada e nenhuma resposta definitiva sobre o que aconteceu com Treni Gibson. Isso é sinistro, né? Abre margem pra gente imaginar muita coisa, né, cara? Porque eu acabei de falar que eu acredito que nesse caso aqui foi uma pessoa que fez mal pra essa garota. E eu acredito nisso. Mas o fato de não ter um corpo abre situações pro nosso imaginário, né? Pensar que de repente algo sobrenatural pode ter acontecido com ela. Porque é estranho, né? Depois de tanto tempo não ter nenhum resto mortal dela, é realmente bem bizarro. Mas coitada, né, cara? Tão jovem. Tão jovem. Primeiro caso. No dia 25 de novembro de 1981, Thelma Melton, conhecida como Polly, de 58 anos, saiu para uma caminhada que parecia simples e sem qualquer risco. Essa já é mais experiente, hein? A outra tinha 16, essa daí tem 58, mais experiente. Ela estava acompanhada de duas amigas, Pauline Cannon e Trula Goodgar, percorrendo a trilha Deep Creek, nos Montes Apalaches. Era um lugar que ela conhecia bem. Uma trilha tranquila, bastante frequentada e fácil de seguir. O clima estava agradável. O nível do rio... Sabe o que eu fico curioso, galera? Será que nessa época já tinha toda essa mística em volta dos Montes Apalaches, de ser um lugar assombrado, que as pessoas desapareciam? Porque se tinha, por que as pessoas continuavam indo fazer trilha lá, cara? Por quê? Burrice. É tipo o Peter que sabe de todas as histórias e tá indo pra lá. Eu não consigo entender. E vocês querem que eu vá pros Montes Apalaches. No filme de terror, tudo acontece de errado com os gordinhos e vocês querem mandar uma porção de carne dessa pros Skinwalker. Não vejo sentido. Não sei se eu tenho seguidores. São tudo hater. Bruce, deixa de ser frouxo. Enfim, vamos continuar aqui. O riacho estava baixo por causa da seca e havia outras pessoas caminhando pela região. Nada indicava que algo pudesse dar errado. Polly estava bem, animada, e havia até preparado molho de espaguete antes de sair, planejando voltar ainda naquele... Se ela tinha preparado molho de espaguete, é um sinal de que ela estava bem, tadinha. Só um fato, né? Quem prepara molho de espaguete quando tá mal? Dia para continuar sua rotina normalmente. Nada a ver, né? Cerca de 1 hora depois de começarem, por volta das 16 horas, as três chegaram ao ponto onde fariam o retorno e iniciaram o caminho de volta. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Polly, que antes estava andando mais devagar, de repente acelerou o passo. Uma das amigas brincou dizendo que não iria competir com ela. Polly olhou para trás, sorriu e seguiu andando. Esse foi o último momento Caraca, ela não falou nada, sorriu e continuou andando e depois ninguém mais viu ela. normal. A mudança chamou atenção porque não combinava com o perfil dela. Polly não era jovem, fumava bastante e tinha pressão alta, não era o tipo de pessoa que sairia andando rápido sem motivo. Mesmo assim, ela foi à frente, passou por uma pequena elevação na trilha e sumiu da vista das amigas. No início, ninguém achou estranho. Elas imaginaram que Polly estivesse apenas apressada para voltar e encontrar o marido Robert, que estava esperando o próximo. É o que eu falei no caso anterior, né? Eu sei que é coisa de gordinho ficar falando isso, mas vai que é uma dor de barriga, pô. Eu, quando tô com dor de barriga, eu começo a andar rápido pra caramba também, né? Pra chegar no meu objetivo, o banheiro, podia ser a mesma coisa. Não é algo para as pessoas desconfiarem, né? Se a pessoa começar a andar rápido, não quer dizer que tem algo de errado com ela. Mas depois que ela some, aí fica sinistro, né? Ao início da trilha. Mas quando chegaram ao mesmo ponto,
ela não estava mais lá. Ainda tentando encontrar uma explicação simples, seguiram o caminho. Porém, ao chegarem ao final da trilha e perceberem que Polly não havia retornado, a situação mudou completamente. Já fazia quase 1 hora desde que ela havia desaparecido de vista. Um detalhe ficou marcado depois. Antes de sumir, Polly havia parado e acenado para trás. Um gesto simples, comum, mas que acabou sendo a última lembrança que alguém teve dela. Caraca. As amigas, junto com seus maridos, voltaram pela trilha tentando refazer o caminho. Perguntaram a outros caminhantes se alguém tinha visto Polly. Ninguém viu. Isso tornou tudo ainda mais estranho. A trilha Deep Creek era movimentada. Numa trilha pode ter acontecido muita coisa. Ela pode ter sido capturada por uma outra pessoa. Se a trilha tava úmida, ela pode ter escorregado e caído, sabe? Caído, tipo, bem fundo na floresta e de repente não consegue voltar, ou às vezes se machuca tanto que no final da queda já nem tá mais viva e aí não tem o que fazer, né? Mas nesse caso deveriam, se fosse isso, eu acredito que encontrariam um corpo. Ele ainda não mencionou aqui, mas eu acho que não foi encontrado, né? É isso que deixa toda a história sinistra, né? Não ter um corpo, porque como ela poderia desaparecer ou acabar tendo um acidente, tem um monte de explicação, mas não ter um corpo, que é justamente o bizarro que abre margem aí pra gente começar a imaginar, né, pensar no sobrenatural. E próxima a um estacionamento, era o tipo de lugar onde alguém certamente seria notado se continuasse caminhando normalmente. Por volta das 18 horas, os guardas do parque foram avisados e pouco tempo depois, uma busca oficial começou. No início havia uma possível pista. Os sapatos de Polly tinham uma marca específica na sola, o que poderia ajudar a identificar suas pegadas. Mas isso não ajudou em nada. Muitas pessoas haviam passado pela trilha e as marcas se misturaram. Nem mesmo foi possível determinar em que ponto ela poderia ter saído do caminho. As buscas aumentaram ao longo dos dias. Voluntários se juntaram às equipes. Cães farejadores foram utilizados e a área chegou a ser isolada. Essas imagens assim de floresta, galera, não é pra ficar rendendo no vídeo não. Eu acho elas de verdade assustadoras. Eu acho que ao mesmo tempo que floresta é muito bonita, né, num dia ensolarado e tal, com neblina assim, as imagens que não tão nítidas, cara, fica sinistro demais, cara. Fica com cara daquele filme que americano que os adolescentes vão acampar no meio da floresta e começa a dar tudo errado. Parece cenário, né? E de fato é o cenário, né, que é usado nos filmes. Cerca de 150 pessoas participaram das buscas, com apoio de 9 cães. E então surgiu um dos pontos mais estranhos do caso. Quando os cães foram levados até o local onde Polly foi vista pela última vez, eles reagiram de forma incomum. Identificaram o cheiro dela, mas em vez de seguir uma direção, ficaram circulando o mesmo ponto e uivando. Caraca, como se ela não tivesse saído dali e desaparecido naquele ponto exatamente. Caraca. Se o rastro simplesmente terminasse ali. Não havia sinais de que ela tivesse entrado na mata, nem trilhas indicando outro caminho. Também não havia qualquer indício de luta, nenhuma roupa, nenhum objeto. Nada. As autoridades... Isso é sinistro, porque se ela tivesse caído, igual eu falei, o cheiro dela teria acompanhado ela, obviamente, teria deixado um rastro pros cães, né? Mas os cães não saberem a partir daquele lugar pra onde ela foi, isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Eles descartaram algumas hipóteses naturais. A temperatura não estava baixa o suficiente para causar hipotermia e não havia animais grandes na região capazes de levá-la sem deixar rastros. Depois, com a queda das folhas e melhor visibilidade, um helicóptero sobrevoou a área. Mesmo assim, nenhuma pista apareceu. As buscas duraram 5 dias e foram encerradas. Mas o caso ficou ainda mais misterioso quando começaram a investigar a vida de Polly antes do desaparecimento. Um pastor que a conhecia comentou que ela parecia abalada após a morte recente da mãe. Também surgiu a informação de que um remédio para a ansiedade, o Valium, havia desaparecido. O marido disse que o frasco não estava mais em casa, levantando a possibilidade de que Polly o tivesse levado. Isso abriu novas teorias. Talvez ela estivesse emocionalmente pior do que aparentava. Talvez tenha tomado o remédio, ficado confusa e seguido por um caminho inesperado. Mas nada disso justifica não ter o cheiro dela em nenhum lugar, né, cara? Se ela tava com remédio ou não, se, vamos dizer, ela tava alterada, tava doidona, tinha que ter o cheiro dela em algum lugar, cara. Alguma trilha com o cheiro dela tinha que ter, pô. Ou até mesmo decidido desaparecer por conta própria. Alguns detalhes reforçaram essa ideia. Ela havia faltado a um compromisso voluntário, fez ligações consideradas estranhas antes de sumir, e havia uma estrada com estacionamento perto do local onde desapareceu.
A mudança repentina no ritmo da caminhada também poderia indicar que ela estava indo ao encontro de alguém. Meses depois surgiu mais um detalhe curioso. Um cheque no nome de Polly foi descontado em Birmingham, no Alabama, onde sua Estranho. Muito estranho. família tinha ligação. Mas isso também não levou a nenhuma resposta. Nunca descobriram quem utilizou o cheque. E se ela realmente decidiu desaparecer, isso significaria deixar para trás seus documentos, remédios, roupas e todas as pessoas próximas. Algo que a família acredita não Não, mas isso pra mim também não faz sentido, porque se ela quisesse desaparecer, começar uma nova vida em outro lugar, tal, ela teria que estar andando pela trilha. E se ela andasse pela trilha ou saísse da trilha, os cachorros tinham que sentir o cheiro dela, cara. Não é possível isso. Não faz sentido. combinar com ela. Também existe a possibilidade de crime. A família acredita mais nessa hipótese. Polly estava sozinha, usava joias e desapareceu perto de uma área de acesso com estacionamento. Teoricamente, alguém poderia ter se aproximado, convencido ou forçado ela a entrar em um veículo. Mas essa teoria também tem falhas. A trilha era aberta e bastante frequentada. Um crime assim provavelmente chamaria a atenção. E mesmo assim, ninguém viu nada. Nenhuma testemunha apareceu com informações concretas. Polly Melton foi declarada legalmente morta em 1988 e a família realizou uma cerimônia em sua memória. Mesmo assim, oficialmente, ela ainda é considerada desaparecida. Mais de 40 anos depois, o caso continua sem resposta. Uma mulher caminhando em uma trilha conhecida acelerou. É sinistro demais, cara. Não ter um corpo, não ter uma evidência de que realmente, né, morreu, cara, é bem sinistro isso, cara. Tipo assim, eu sei que quando situações de chuva, algumas situações climáticas específicas, os cachorros poderiam também não sentir o cheiro, porque aí acabaria apagando o rastro, né? Mas normalmente fica um pouco de rastro. Tipo, mesmo que não seja constante, alguma coisa, sabe? Alguma coisa acaba deixando, cara. É muito bizarro mesmo, cara. Muita coisa bizarra acontece nesse lugar, né, cara? O passo, acenou pela última vez, passou por uma pequena subida e simplesmente desapareceu. Bom, é isso. Vou deixar o like aqui. O canal do Mistério Assombrado é muito bom. Vocês se inscrevam lá, tô me inscrevendo nessa conta. É um canal realmente muito bom pra quem gosta de coisas sobrenaturais assim. Esse canal aqui é fera. E ó, o lado bom de ter esse canal aqui também é que eu posso falar de Montes Apalaches quando eu quiser, porque lá no Peter aqui, apesar de ter muita gente que gosta, muita gente reclama, tá, desse tema. Mas aqui a gente tá livre pra falar do que a gente quiser. E não, eu não vou parar de levar esses casos aqui pro Peter aqui não. Inclusive aqui nesse vídeo tem mais 4 casos, talvez eu leve lá também pra gente ver. Tem muita história, tem muita lenda, tem muito conteúdo sobre Montes Apalaches que dá pra fazer e eu particularmente gosto disso. É um lugar tão velho quanto o Peter e sempre teve várias histórias, pô, eu acho isso de verdade fascinante. Mas agora desses 2 casos aqui que a gente viu, eu acho o primeiro ainda mais assustador, sabe? Porque as buscas começaram já 1 hora depois que a garota desapareceu e 750 pessoas procuraram por ela e mesmo assim ninguém achou nada. Isso é realmente bem bizarro, né? Enfim, deixa a recomendação de vídeo pra eu estar trazendo aqui pra vocês. E ó, hype o vídeo aí que me ajuda demais, galera. Eu tô vendo vocês comentando aqui que estão hypando e sério, isso faz total diferença pro canal. Ajudem aí o nosso canal a continuar crescendo, que eu prometo estar trazendo cada vez mais vídeos aqui pra vocês. Ah, outra coisa que eu lembrei só agora de falar no final, eu tô pensando em fazer live nesse canal. Vocês assistem live? E vocês iam curtir se eu fizesse live pra gente reagir a esses vídeos aqui juntos? Comenta aí porque eu tô realmente pensando em fazer isso, tá? Mas é isso, agora eu vou nessa que eu tenho que gravar Peter aqui. Valeu, galera. Tchau, tchau.